Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que alguns colegas pediram para a gente fazer aqui no Falando em Marx, que é sobre o método dialético. Então a gente vai abordar esse tema à luz do marxismo, né? Ou seja, tentar extrair as principais lições do método dialético a partir da perspectiva do Marx. Quem quer conhecer um pouco mais sobre a dialética vai ter nesse vídeo uma introdução, é um tema bastante complexo, mas eu vou tentar passar para vocês algumas ideias gerais desse tema. Então quer conhecer um pouco mais de dialética? Fica aí com a gente. Gente, para começar esse tema, eu queria colocar uma consideração filosófica geral sobre a história da filosofia, que muito tem se debatido, né, sobre a relação entre o mundo material, ou simplesmente a matéria, e o pensar, né, as formas de consciência. Nos referimos a tudo que existe como formas de ser. Então, o problema filosófico apareceu de distintas formas, com várias respostas para a filosofia, era a relação entre o ser e a consciência, né? Ou ser e o pensar, se a gente quiser simplificar. Aqui eu coloco já uma primeira consideração sobre a dialética, porque a dialética veio para tentar dar uma resposta a esse problema. Buscou uma relação entre o ser e a consciência, buscando investigar, né, na medida em que é uma forma de reflexão sobre o nosso pensamento, na medida em que ele não se detém apenas nas coisas imediatas, mas ele busca investigar a essência das coisas, né? Então a dialética se propõe a refletir essa relação entre o sujeito e o objeto, entre o ser e a consciência, mas buscando entender o pensamento também como um processo ativo, um processo de reflexão, um processo que busca investigar a raiz das coisas. Então a primeira consideração materialista aí, né, da abordagem do Marx sobre o método dialético, é que nessa relação entre o ser e a consciência, existe uma prioridade nessa relação, né, que é o ser, que é a matéria. Ou seja, não pode existir consciência em relação às coisas, né? Uma consciência que paira no ar por fora de bases materiais, né? Então, o ser tem prioridade, ou até para usar uma expressão do Lukács, tem prioridade ontológica em relação à consciência. Aí a gente vai ver que não significa que a consciência não pode ser muito ativa, né? Também nas determinações, nos processos. Mas a primeira consideração é essa. E essa reflexão o Marx, inclusive, fez no seu pós-fácil da segunda edição do Capital, que é um dos poucos textos que o Marx fala abertamente, né, explicitamente sobre o seu método, o método dialético, e ele faz uma referência ao Hegel, né, que foi o filósofo que ele baseou bastante da sua teoria e foi da onde ele extraiu o fundamental do seu método. Mas ele mostra um pouco a diferença do seu método em relação ao Hegel, e eu separei uma passagem aqui para colocar para vocês, que é bem simples sobre esse processo. Então, vamos à leitura. Olha o que diz o Marx. O meu método dialético, em seus fundamentos, não é apenas diferente do método hegeliano, mas exatamente seu oposto. Para Hegel, o processo de pensamento, que ele, sob o nome de ideia, chega mesmo a transformar num sujeito autônomo, é o demiurgo do processo efetivo, o qual constitui apenas a manifestação externa do primeiro. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que material transposto e traduzido na cabeça do homem. Ou seja, para o Hegel, né, o pensamento, a ideia, chega a se transformar num sujeito autônomo. E é o demiurgo, né, o criador do processo efetivo. Para o Marx, ao contrário, né, o ideal não é mais que o material transposto para a cabeça e traduzido na cabeça do homem. Então, essa diferença entre o método dialético, o Marx explicita nessa passagem de maneira muito sintética, né, com o seu brilhantismo particular. Ou seja, a prioridade está na matéria, no ser. Aí alguns argumentos, né? Eu poderia ver um pós-moderno e falar, mas como é que você pode falar que a matéria vem antes do pensamento? Onde que está a prova disso? Né? Aí o Marx coloca uma consideração interessante na ideologia alemã. Né? A única ciência possível, diz o Marx, né? A única abordagem possível é a abordagem histórica. Porque o Marx fala assim, bom, então tudo bem, vamos fazer um pressuposto, nós estamos aqui vivos, né? Então existem seres humanos vivos. Agora, olha que interessante, antes de aparecer o poeta, o cientista, o filósofo pós-moderno e todos os que vão questionar alguma coisa, o primeiro ato histórico
dos seres humanos foi produzir e reproduzir suas condições de existência, né? Então, antes de pensar qualquer coisa, eles tinham que comer, se alimentar, morar, caçar, fazer coleta, não sei, criar suas condições de vida. Por isso que a produção e reprodução da vida está na base de todas as sociedades. Qualquer tipo de sociedade humana, se quiser analisar, vai ter uma base montada na produção e na reprodução da vida, no trabalho, né? O Marx fala, então, a nossa diferença dos humanos em relação aos animais não é a consciência, não é a capacidade filosófica, não é a poética, é que os próprios seres humanos ao longo da história já foram se distinguindo dos animais na produção e reprodução da vida. Então, ó, o peso da categoria trabalho aí desse ponto de vista, né? Então, em suma, nesse ponto, o materialismo ele se debruça sobre o que é, né? Tem uma expressão do Hegel conhecida que o Hegel fala, a coisa é. Isso é muito interessante, é muito simples, mas quer dizer que você tem que se debruçar sobre o ser, sobre as formas de ser. Daí a frase do Marx, né? As categorias são formas de ser, determinações da existência, né? O fazer teórico, criar uma categoria teórica, é buscar aprender as determinações do ser, das manifestações do ser, seja o ser social, né? As distintas formas de ser do mundo, né? Então essa é a perspectiva materialista do Marx. Aí a gente entra num segundo ponto aqui, né? Que é a transitoriedade das coisas. Porque quando a gente se debruça sobre o ser, né? Tira essa conclusão materialista, isso não resolve um aspecto da questão. Que a gente não busca um ser das coisas, uma essência das coisas, uma coisa fixa, uma coisa em si, que seja imutável, né? Então, quando eu vou estudar um processo social, né, uma crise econômica, uma crise de um governo, uma transformação revolucionária da sociedade, um grande efeito científico, enfim, uma manifestação, todos esses processos são processos vivos, né? São processos que estão no tempo e no espaço, em ininterrupta transformação. Porque tudo que existe está em constante transformação, né? A frase do Goethe, né, que foi uma grande mente da literatura, foi super influente também para o pensamento tanto do Hegel quanto do Marx, é a ideia de que tudo que existe merece perecer, né? Aquela frase famosa que aparece no Fausto. Então essa ideia traduz um pouco, né? Tudo que existe está em processo de nascimento, vai se desenvolver e vai perecer, porque está em transformação. Então buscar uma categoria fixa, né, é um exercício do positivismo, é um exercício formalista, da matemática elementar, mas não da dialética viva da realidade. Então, diferente da ciência exata, olha que interessante, quando a gente pesquisa a ciência humana, uma das características da abordagem dialética é justamente enxergar essa transformação. Então, se fosse para a gente criar uma fórmula, a gente ia ter que inverter, né? A fórmula não seria A é igual a A. A fórmula seria A é diferente de A. E eu vou citar uma passagem muito interessante do Leon Trotsky, que ele faz um textinho, ficou conhecido como ABC da dialética, né? Mas era uma intervenção que ele estava fazendo, uma discussão com intelectuais que estavam criticando a dialética, ou falando que a dialética era uma coisa impossível de se entender. É uma passagem um pouquinho mais difícil, mas a gente vai lendo junto aqui com calma, que eu acho genial de mostrar, né, a transitoriedade das coisas. Ele fala, A é diferente de A. Aí ele fala assim, A não é igual a A. Isto é fácil de provar se observamos essas duas letras através de uma lente. São completamente diferentes uma da outra. Mas pode objetar alguém. A questão não é o tamanho ou a forma das letras, uma vez que elas são apenas símbolos de quantidades iguais. Por exemplo, uma libra de açúcar. A objeção é sem propósito. Na realidade, uma libra de açúcar nunca é igual a uma libra de açúcar. Uma balança delicada sempre revela a diferença. Pode nos objetar de novo, mas uma libra de açúcar é igual a si mesma. Tampouco isso é correto. Olha o Trotsky, tampouco isso é correto. Todos os corpos modificam-se ininterruptamente quanto ao peso, ao tamanho, à cor, etc. Eles não são nunca iguais a si mesmos. Um sofista responderá que uma libra de açúcar é igual a si mesma em um dado momento, ou seja, ela está no tempo e espaço, o Trotsky está falando, né? Então a última objeção seria, não, mas se você pegar uma libra de açúcar, ela é igual a si mesma num momento específico. Aí ele continua, olha o que ele fala. Deixando de lado o valor prático extremamente dúbio de semelhante axioma, este argumento tão pouco resiste à crítica teórica. Como devemos realmente conceber o termo momento? Se é um intervalo de tempo infinitesimal, então uma libra de açúcar está sujeita a transformações inevitáveis durante o transcurso deste momento.
Ou é um momento, uma abstração puramente matemática, um tempo zero? Tudo existe no tempo. A própria existência é um processo ininterrupto de transformações. O tempo é, consequentemente, o elemento fundamental da existência. Assim, o axioma A é igual a A significa que uma coisa é igual a si mesma se ela não muda, isto é, se ela não existe. A é diferente de A, porque tudo que existe está em processo de contínua transformação, né? Tudo que existe está negando a si mesmo exatamente nesse momento posterior. Então esse é um aspecto fundamental da dialética, né? A relação entre o ser e o não ser. Essa constante transformação que todas as coisas estão passando. Aí tem uma frase do Hegel que eu gosto de usar, poética inclusive, está no seu curso de filosofia da história. Ele usa a expressão o tempo, essa pura inquietude da vida. Acho que é uma frase bem profundamente dialética desse ponto de vista, né, que o Trotsky estava nos mostrando. Então aqui a gente pode ir para um novo ponto para a gente debater sobre as categorias essência e aparência, né? Todo mundo que já ouviu falar um pouquinho da dialética já ouviu alguma coisa sobre esse termo. Eu começo com uma frase do Marx que está lá no seu terceiro livro, na parte final do terceiro livro. O Marx diz mais ou menos assim: toda ciência seria supérflua se as formas aparentes e a essência das coisas coincidissem imediatamente. Olha que interessante essa ideia no Marx, né? Então, o que é o fazer científico do ponto de vista dialético? O Marx está dando uma pista grande, ele está falando, bom, se tudo que a gente enxerga imediatamente, né? Se todas as aparências das coisas, se os fenômenos coincidissem com a essência deles, então a gente não precisaria fazer ciência, né? Porque fazer ciência é justamente buscar, né? Penetrar para além dessa aparência, para além dos fenômenos e encontrar a essência das coisas, que estão, em geral, nelas mesmas, né? Exigem um processo de investigação. Então a gente vai falar um pouquinho dessas duas categorias. A aparência tem um certo sentido empírico para nós, né? Ou seja, a aparência das coisas, né? Está relacionado a uma outra categoria, que é a categoria de fenômeno, a forma fenomênica das coisas, né? Como elas se apresentam. Então a gente sempre tem uma primeira apreciação das coisas. E essa primeira apreciação, né, como elas se revelam para a gente, num primeiro contato, numa primeira reflexão, a gente vai chamar de aparência. E a gente diz, né, a gente fala até na linguagem cotidiana, a aparência, por exemplo, de uma pessoa, a aparência de uma determinada coisa, né? Aquilo aparenta ser, aquele curso, por exemplo, aparenta ser legal. Aquele curso aparenta não ser muito bom. Aquele livro aparenta ser interessante. Então, essa é a nossa primeira concepção. Agora, não significa que quando a gente vê, né? Então tem o dito popular, não se julga um livro pela capa, ou seja, né? Não se pode julgar uma coisa pela sua aparência imediata. Porque para você conhecer uma coisa, você tem que investigar a essência, né? Então você olha um fruto, por exemplo, colhi uma fruta, eu acho que ela está maravilhosa, mas ela pode estar estragada. E esse exercício dialético ele aparece tanto do ponto de vista cotidiano quanto de um ponto de vista científico, né? Pode ser desde, por exemplo, você pegou um pote lá e você não está definindo se o grão que você está vendo é açúcar ou sal. Então você vai ter que fazer uma investigação empírica, né? Vai sentir o gosto, ou o cheiro, ou alguma característica que vai te dar essa indicação. Mas também esse exercício é feito para grandes reflexões, né? Grandes descobertas científicas. Imagine que, bom, para a gente concluir como é a evolução do tempo no mundo, né, exige um nível de abstração dos cientistas, a teoria da relatividade geral, como funcionam as estrelas, como funciona um buraco negro, enfim, são distintos níveis de reflexão para investigar a essência do universo, né, até coisas extremamente grandiosas que vão muito além da nossa primeira aparência, primeira apreciação, né? Mas eu dou só um exemplo que eu não queria deixar de colocar para vocês, mais cotidiano, digamos assim, que é um exercício que os militantes vão fazer, então, diante de uma manifestação, por exemplo, né? Se tem trabalhadores em um determinado contexto que começam uma greve, a opinião pública ela vai ser forjada, né, pela ideologia burguesa e as pessoas vão ter uma primeira apreciação sobre esse fenômeno, né? Qual a aparência? Para as pessoas pode parecer, são pessoas que não querem trabalhar, são arruaceiros, são gente que está fazendo baderna, todo tipo de coisa assim. Só que a gente vai explicar, então a gente vai mostrar as determinações, que é algo que eu vou falar daqui a pouco, né, sobre que vão para além da aparência desse fenômeno. Então, não, você tem que ver que eles estão fazendo aquela manifestação porque eles estão sem receber salário há 3 meses,
porque foi recortado os direitos, porque esses trabalhadores estão sendo obrigados a fazer hora extra no final de semana. E aí você vai dar determinações para as pessoas pensarem para além dessa aparência imediata. Então essa categoria é muito fundamental quando a gente pensa a dialética. Aí agora a gente dá um novo passo, porque a gente vai pensar outras categorias que quem já tentou estudar já ouviu falar, né? Que é o concreto e o abstrato. Inclusive o ponto de vista da totalidade, né? Que é uma das coisas mais centrais que tem no pensamento dialético do Marx. Para começar falando nisso, então eu quero falar dessa noção de concreto, né? O concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações. Vou voltar a essa frase. Mas então, qual que é a questão? Quando a gente vai analisar o ser, as formas de ser, a gente percebeu já que elas estão no tempo, estão no espaço, estão se transformando ininterruptamente. Então tem que investigar o movimento, né? A dialética é uma ciência do movimento. Além disso, esse movimento ele não é contido, como a gente colocou, de formas fixas. Ele está em transformação, então ele é um todo composto de partes, ele é multideterminado, né? Todos os fenômenos, quando eu vou pensar a greve, como foi o exemplo que eu dei, o corte de salários, perda de direitos, os acidentes de trabalho, as horas extras, são várias determinações porque que esse processo está acontecendo dessa forma e não de outra. Agora, a questão é que na dialética a gente pode enxergar todos os fenômenos que aparecem, que a gente quer fazer uma investigação, como um concreto, como um todo, como uma síntese de múltiplas determinações. Então tem uma relação entre o todo e a parte. Então quer dizer o que eu tenho que fazer? Quando eu pego qualquer coisa para analisar, eu tenho que ver as partes e somar essas partes e dar um todo. Não, porque a dialética mostra isso. Aí que está o ponto de vista da totalidade, né? O todo é sempre maior que as partes. Então vou colocar uma outra determinação aqui para vocês. Por exemplo, quem já participou de uma assembleia estudantil ou de trabalhadores, já viu que assim, a legitimidade daquela assembleia, né, depende de um quórum. E às vezes, inclusive, a participação das pessoas e o conjunto da legitimidade daquele movimento no conjunto da categoria ou dos estudantes depende de uma série de fatores. Então, olha que interessante, vou somar duas características da dialética, né? Uma é a mudança da quantidade e a qualidade. Porque se você tem um quórum, vamos supor, de 70 pessoas numa assembleia, aí foram 40 pessoas que chegaram, as pessoas se olham ali e falam, não, essa assembleia não tá. Aí deu 50, aí 60, 70, já tá com aquela legitimidade. Aí apareceu 90 pessoas. Aí todo mundo conclui, olha o salto dialético, né? A primeira era um conjunto de pessoas. Lá no final já é aquele salto, né? É uma assembleia sem sombra de dúvidas. Tem 90 pessoas, não tem dúvida, é legítima. É uma baita de uma assembleia. Então teve um salto, né? Foi somando o número de pessoas e em um dado momento deu um salto dialético. E o que é interessante é que uma pessoa, outra, um grupo, em qualquer lugar, são várias partes, né? Para você pensar, tem que ter um local, tem que ter as pessoas, tem que ter uma mesa, tem que ter uma legitimidade, tem que ter várias coisas. Só que a reunião de todas essas pessoas no mesmo lugar, no mesmo dia, com uma mesma pauta, fazem uma assembleia. Então, pensa, uma assembleia, uma discussão política, ela é mais do que a soma das partes, né? Ela depende de todos esses fatores, mas o acontecimento dela, a consumação de uma assembleia, de uma grande discussão política, é mais do que a soma das partes. Então, essa é uma característica fundamental do todo, né? O todo é mais do que a soma das partes. Ainda que quando a gente vai fazer o exercício dialético, a gente investiga esse todo, né? Então a gente abstrai esse concreto em múltiplas determinações, né? Daqui a expressão do Marx, agora fica um pouco mais simples a gente entender, quando o Marx fala o concreto é concreto, né? Um dado concreto, né? Desde de uma expressão mais micro do ser até uma manifestação complexa como uma grande crise ou uma grande assembleia, como eu estava falando para vocês. O concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, unidade do diverso. Olha que interessante. Então, essa é a característica da investigação dialética, né? Ela percebe o que é o concreto e ela investiga o conjunto das suas partes, né? E eu vou falar um pouquinho aqui também, pegando essa noção de transitoriedade, né, da mudança entre a quantidade e a qualidade. Partindo do concreto, né? Todas as coisas, do ponto de vista da dialética, são um concreto, né? É porque todas as coisas são síntese de múltiplas determinações, essa é a expressão do Marx. Agora, o que isso quer dizer? Que todas as coisas são compostas de partes, né? A gente pode abstrair. Uma coisa, ela é uma síntese, mas a gente pode abstrair as suas partes, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar um bolo,
né? Alguém fez um bolo, fez uma obra de culinária e estabeleceu um bolo. Esse bolo ele tem ingredientes lá, a farinha, o ovo, o conjunto dos ingredientes dele, a técnica, uma série de coisas. Mas olha que interessante, se você colocar todos esses ingredientes, essa técnica desconexa em um lugar, não vai sair um bolo. O bolo é precisamente a reunião de todos esses ingredientes e essas características e o calor do forno e uma série de coisas que num dado momento, de uma forma específica, vão resultar em um bolo. Então, olha, quando a gente vê, a gente pode pegar o bolo e falar, não, tem uma série de partes aqui nesse bolo. Só que o todo, o bolo, é maior do que a soma das partes, né? O bolo é uma síntese, o bolo é algo a mais. A gente pode dar esse exemplo para distintas coisas na vida. Isso está relacionado também com uma característica fundamental do pensamento dialético, que é a transformação da quantidade em qualidade, né? Porque as coisas estão nesse movimento ininterrupto e existe uma relação entre essas categorias. Então eu vou pegar um exemplo dessa parte que o Trotsky coloca lá na sua reflexão de dialética também, no debate que ele está fazendo nos Estados Unidos. Ele coloca a característica de um cozinheiro, uma cozinheira, colocando o sal numa alimentação, né, num alimento. Se você colocar numa comida um pouco de sal, é uma comida sem sal. Se você colocar moderadamente, numa quantidade certa ali, precisa, é uma comida saborosa. Se você colocar mais, é uma comida salgada. Olha essas características de qualidade, né? Sem sal, saborosa, salgada. Né? Elas estão mudando só com uma única mudança, a quantidade de sal que você está colocando. Então, quanto mais sal se coloca, mais você vai ter, em um dado momento, né, você vai ter um salto de qualidade. Você colocou muito pouquinho, não mudou nada. Você colocou mais um pouquinho, não mudou nada. Aí, em um dado momento, você tem um salto de qualidade. Então, esse é um outro aspecto crucial. E ele está relacionado, então, com essa relação entre o todo e as partes, né? Porque o todo é sempre uma totalidade. E você tem que observar, então, essa totalidade nas suas mudanças, né? Nos seus saltos de qualidade, né? Para ir observando o ser na sua transitoriedade. Mas você tem que também ir tentando abstrair, porque você nunca vai compreender uma coisa se você não fizer a abstração dessa coisa nas distintas partes, né? Não significa que essa... Por que a abstração? Porque essas partes não existem isoladamente, né? Na realidade, quando você olha o exemplo que eu dei, um bolo, você não vê a farinha isolada, né? Ela está lá dentro, você não vê o açúcar, você não vê o ovo, né? Eles estão todos como parte da totalidade, mas você pode abstrair, né? Mentalmente, por exemplo, os ingredientes que foram utilizados. Isso não significa que a gente esteja dizendo que a totalidade, ter o ponto de vista da totalidade, é que você tem que entender todas as coisas de um fenômeno, né? Às vezes você vai estudar um acontecimento histórico, você não vai conseguir encontrar os distintos momentos, as distintas determinações, os distintos processos desse determinado fenômeno, mas vai compreender momentos predominantes, vai poder abstrair as partes fundamentais e compreender então a dialética, né, o movimento desse processo, seja um fenômeno histórico, um fenômeno atual e etc. Então essas categorias também são muito importantes aí na dialética. Então, gente, aí eu queria só entrar num último ponto do método dialético, dessa introdução que a gente está fazendo, método de investigação e método de exposição. Então eu vou falar brevemente para vocês que tem a ver com todas essas categorias que a gente foi utilizando, né? Porque como a gente parte sempre de um todo, de uma totalidade, a gente faz um duplo movimento quando a gente está fazendo uma investigação científica, né? Por um lado, a gente faz abstrações. Então o Marx fala lá, né? A gente parte de uma população, da população a gente tem que entender as formas de trabalho assalariado, as classes sociais, as formas do valor, enfim, todos os elementos da anatomia da economia política, né? A anatomia de uma dada sociedade, aquele fenômeno que a gente está estudando da população. Aí quando a gente abstrai, né? Então eu entendi as classes, aí eu entendi as formas de trabalho, entendi as formas de valor, a gente pode fazer um outro movimento, que é reconstruir essa unidade da diversidade, né? Reconstruir esse concreto, essa síntese de múltiplas determinações. Mas primeiro eu tenho que fazer essas abstrações, né? Eu tenho que encontrar, dividir, tentar desembaraçar as peças desse todo, para quando eu montar, reconstruir esse todo, na nossa reflexão científica, no nosso artigo, na nossa
teoria, para esse todo então não ser mais um todo caótico, mas sim um todo determinado, né? Então, essa é uma característica fundamental. Daí, então, a gente fala do método de investigação e o método de exposição. Esse método ele pode ser realizado, né, na alta esfera teórica, mas ele também é pensado nas distintas dimensões empíricas, né? Bom, eu vou dar um exemplo para vocês. Um acidente de trabalho, um exemplo que já me ocorreu algumas vezes conversando com trabalhadores industriais, né? Acontece um acidente de trabalho numa fábrica. O trabalhador, em geral, muitas vezes quando acontece o acidente, ele acha que foi a culpa dele. Então ele sofreu um acidente, se machucou um braço, ele pensa, eu que estava relaxado, eu que não estava com atenção, eu que não estava, enfim, com os procedimentos corretos. Ele coloca a culpa em si, muitas vezes, porque é uma pressão da fábrica, né? Uma pressão da patronal. No entanto, a gente pode fazer esse exercício de investigação, né? Que é buscar a essência das coisas, mas é também destrinchar, abstrair, né? Então, aí, se tiver um outro trabalhador, um trabalhador da CIPA, um trabalhador do sindicato, um trabalhador com uma consciência mais envolvida, ele vai falar, não, colega, não é assim. Você estava num ritmo de produção maior do que você foi exigido para você, né? Aliás, do que deveria acontecer. A empresa está exigindo mais. Ou você estava sem o EPI, o equipamento de segurança, ou você estava trabalhando na hora extra, então naturalmente você já estava mais cansado. Ou uma série de outras determinações, de outros elementos que podem, enfim, explicar por que aconteceu aquele acidente, né? Então, você faz a investigação, para esse trabalhador chegar nessa conclusão, ele vai ter que primeiro analisar, investigar, ver o que aconteceu e tal, aí ele pode reconstruir esse processo, aí agora entendendo, né, os verdadeiros elementos que estão determinando, né, os verdadeiros fatores que levaram àquele acidente. A gente, em todos os exercícios teóricos, a gente também faz isso, né, parte da aparência, parte de um concreto, investiga suas partes e reconstrói essas partes em um todo. Então, essa é parte fundamental do exercício e normalmente essa segunda parte é considerada, então, o método de exposição, né? Porque para você fazer uma boa exposição, seja numa fala, né, numa palestra, seja escrevendo um livro, seja falando num podcast, enfim, das mais distintas formas, você tem que primeiro fazer a abstração das partes, né? Então, eu dou um exemplo aqui bem elementar para quem está assistindo o vídeo até agora. Quem está assistindo o vídeo até agora viu que a gente passou por uma série de partes, né, de categorias que ajudam a explicar o método dialético. Então, estou expondo cada uma dessas partes para que você compreenda o todo do método, né, que é uma reunião desses distintos elementos, dessas distintas partes que a gente está desenvolvendo. E eu diria mais, né? O método dialético como um todo é muito mais do que essas partes, né? Porque é um processo muito mais complexo, exige a gente continuar essa investigação. Bom, gente, isso foi para a gente fazer essa introdução. Agradeço quem esteve até aqui. Para a gente fazer essa primeira introdução de dialética. A ideia é, quem sabe a gente no futuro faça um curso, faça uma reflexão mais profunda. Mas eu só queria não deixar de falar que essa reflexão tem muito a ver também com os nossos acontecimentos atuais, né? De um ponto de vista, uma colega aqui da produção do programa, a Isadora, ela falou assim, mas fala da tese 11. Então, termino falando para vocês, né? O Marx desenvolveu ali no auge das suas reflexões de dialética, né? Da sua perspectiva histórica e filosófica, uma ideia que ficou conhecida, né, nas teses sobre forma, como a 11ª tese, a ideia de que os filósofos interpretaram o mundo de distintas maneiras, mas do que se trata é de transformá-lo. Então tá aí uma questão vital, né? Toda a ideia da dialética é de pensar a realidade como uma transformação, e o marxismo é a ciência da revolução dos trabalhadores, né? Ou seja, é uma ciência, uma concepção de mundo, é uma filosofia, uma doutrina que pensa a revolução dos trabalhadores. Então nada mais dialético, né? Nada mais inspirado na dialética do que pensar também a transformação abrupta, inclusive, que uma revolução poderia gerar no conjunto da nossa existência, no conjunto de uma dada sociedade, na formação de um estado de trabalhadores, etc. E eu acho que isso também ajuda a inspirar não só essa grande perspectiva, né, mas inclusive o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento
difícil no nosso país, né? Um momento de crise econômica, passando por uma pandemia. Então, o pensamento tende às formas fixas, né? O pensamento tende a pensar que nada vai mudar, que tudo é sempre assim. Tende a pensar, de certa forma, tende a ter uma visão mais estática sobre a vida, né? Uma visão que também a gente poderia dizer mais conservadora. E desse ponto de vista, essa introdução, né, à discussão da dialética, desse ponto de vista, essa introdução à reflexão sobre a dialética, que é parcial, né, apenas uma introdução, ela serve também para inspirar a gente a perceber essas transformações, né? Para olhar para além das aparências, né? O mundo está a catástrofe, está o governo Bolsonaro, está uma crise, nada vai mudar nunca mais, vamos ver no capitalismo, estou cético. Não! O convite é a gente ir além desse ceticismo, dessa forma fixa e pensar que, nós estamos inseridos numa história, numa grande crise. Né? Na história dos últimos anos a gente viu o processo de revoltas da juventude, movimentos negros como Black Lives Matter, movimentos feministas, uma mudança grande, né, na juventude sobre as questões da sexualidade, lutas dos trabalhadores, greves, processos de massa, inclusive. Ou seja, se a gente ainda não enxergou essa forma da revolução, isso não quer dizer que a gente não possa vivenciar ainda nesses tempos históricos. Eu acho que a dialética, a reflexão dialética, é um grande convite a gente olhar para a história como um processo de transformação. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a todos que ficaram até aqui e também fazer um último convite para vocês, que a gente acabou de lançar o Espectro do Comunismo, que é um novo programa do Esquerda Diário de debates teóricos, que a gente está debatendo lá as questões de stalinismo, no pré-guerra, no pós-guerra, revolução, Segunda Guerra Mundial, uma série de temas teóricos. É só vocês acessarem lá no Esquerda Diário, está no podcast e está aqui no nosso canal Ideias de Esquerda. Então conheçam também esse programa, muito bom para os nossos estudos. É isso aí, gente. Obrigado. Semana que vem tá a Letícia Paques aqui. Até mais.